Bom, temporada do Brasileirão encerrada e com isso a gente dá início a esse momento de revisão de temporada. Tem bastante coisa para a gente falar sobre. Primeiro, claro, tendo como base as disputas do Carioca, do Brasileirão e da Sul-Americana. A Copa do Brasil em partes, né? Mas ainda temos essa reta final pela frente. Por isso que eu falo que está iniciado esse momento, porque certamente algumas revisões aqui podem sofrer alterações conforme essa reta final de Copa do Brasil. Bom, eu sou extremamente crítico da montagem desse elenco. Quem acompanha a gente na rede social sabe que é frequente eu colocar um texto lá criticando as contratações feitas, criticando os processos do departamento de futebol. É uma crítica que costuma ser além até dessa análise que vai ser feita aqui, porque eu falo muito do mandato atual, do presidente atual, portanto, das decisões tomadas por esse mandatário, que, no caso, datam desde o início de 24, né? Portanto, falando sobre aquilo que ele teve controle, né? Que foram a janela do meio do ano, a janela do final do ano de 24 e a janela do meio do ano de 25, para mim, são mais contras do que prós, né? Mas, falando apenas desse elenco aqui, e aí entra um pouco de contratações também, a gente pode perceber que é um elenco que tem mais contras do que prós. Então, iniciando pelos goleiros, o Léo Jardim, eu acho que é uma certeza, 30 anos de idade, renovou recentemente, está ganhando um bom salário, tem uma multa rescisória muito alta. Não acho que é o caso de fazer coro pela saída dele, acho que não faz o menor sentido, na verdade. Um jogador do nível dele é difícil de encontrar aqui no Brasil ou em mercados similares, e no todo não acho que seja culpado pela má fase que o Vasco vive. Eu acho que assim como em 24 é um dos poucos que se salva, apesar de que o ano de 25 dele é bem abaixo do que o ano de 24, tem muitas falhas individuais, mas eu acho que num todo passa batido nessa régua aqui, portanto eu não mexeria nele. O que é diferente do Daniel Fusato, que com 28 anos de idade é o reserva principal. É um jogador que até agora, para mim, não fez o menor sentido. São 3 partidas apenas pelo Vasco, e nessas 3 você percebe uma atuação insegura, sempre repleta de falhas individuais dele. Contra o Atlético, pelo menos 2 dos gols que o Vasco sofreu foram com participação direta dele. Portanto, eu acho que é um caso de você avaliar se vale a pena tê-lo, tá? Eu lembro muito bem quando era o Ivan, o reserva do Léo Jardim, que sequer entrou em campo na temporada, né? Enfim. E a crítica era válida, porque de fato a gente não conseguia ver nada dele. Então, como é que você vai justificar a permanência de um cara que recebe um salário bacana e que sequer era utilizado? Portanto, nesse caso do Ivan, nem por culpa dele, não contribuía para o clube. O caso do Daniel Fusato, teve oportunidade e não pôde contribuir, porque não tem qualidade suficiente para isso. Então, eu acho que é uma análise a ser feita. E aí tem os garotos Felipe Gabriel, Alan Vitor e Pablo. São garotos da base, o Felipe Gabriel faz parte da equipe sub-20, o Alan Vitor também, e o Pablo, ele já faz parte do elenco principal, apesar de ter algumas partidas pelo sub-20 na temporada. E são 3 jogadores ali que podem dar muito certo. Acho que o Felipe Gabriel é o mais interessante desses prospectos aí. É multicampeão pela base. É um goleiro de envergadura muito boa, que eu acho que ainda peca muito no gestual técnico, né? Tem bastante tempo para evoluir, tem 19 anos de idade, mas eu acho que ainda não é pronto para poder assumir a bronca de ser o reserva imediato do time principal. Portanto, eu vejo um coro muito forte do tipo, já que o Daniel Fusato não serve, bota a garotada da base. Não acho que seja o caso. Eu acho que se for vender ou negociar o Daniel Fusato, tem que vir um outro goleiro para ser o reserva. Não acho que a molecada da base está pronta, não. O Pablo e o Alan Vitor, muito menos, que sequer atuaram profissionalmente pelo Vasco em jogos competitivos aí na temporada. Bom, indo para os defensores, assim, já inicia com o Vitor Luiz aqui na lista que eu tenho, e para mim o Vitor Luiz ele não deveria nem ter vindo para o Vasco, muito menos renovado e principalmente ser utilizado. O Vitor Luiz é um jogador limitadíssimo tecnicamente, e já não é de hoje. Eu lembro dele no Botafogo, há muitos anos atrás, era um jogador de mais contras do que prós. Ele ainda passou pelo Palmeiras, acho que pelo Curitiba, pelo Ceará, e sempre um jogador contestadíssimo. O que era diferencial do Vitor Luiz era o fato dele ser bom na bola parada, porque ele bate falta bem, bate pênalti bem. Mas eu não lembro dele sequer sendo acionado em bola parada pelo Vasco, que seria talvez a única contribuição positiva. E a nível de arquétipo de jogador, ele me lembra muito Danilo Barcelos, um lateral sem arranque, sem poder defensivo, que na teoria sobressai pela técnica, mas que tem constantes erros de saída de bola, de tomada de decisão para chamar de seus. Então, é um jogador que para mim não se justifica, e a forma que ele se coloca, né, no off, nos bastidores, para mim é meio complicada também. Eu tenho algumas experiências pessoais aqui que eu não vou compartilhar, porque eu acho que não é o momento, também não cabe, mas definitivamente é um jogador que, se eu tivesse o poder de decisão, eu tiraria do Vasco, seja negociando, seja rescindindo. É um jogador que não agrega em nada, nem para ser um reserva de confiança, na minha opinião, o Vitor Luiz serve. O Puma Rodrigues é um caso complicado porque, a nível de jogador, eu gosto. Acho que o Puma é um reserva interessante, versátil,
é identificado com o clube, já foi decisivo em momentos importantes. A nossa única vitória contra o Flamengo nos últimos 2 anos, aliás, foi gol de Puma Rodrigues, foi 1-0. O que não quer dizer rigorosamente nada, foi uma vitória irrelevante pela Taça Guanabara, mas mostra que ele faz gols em jogos grandes, né? Um golaço dele contra o Cruzeiro no Brasileirão de 23, garantiu pontos ali importantes para a gente poder não ser rebaixado, enfim. O Puma é um jogador que é de mais prós do que contras, porém tem um salário muito fora da realidade para um reserva, né? Não faz o menor sentido. Então o Puma parece que ele não dá esse salto a mais na carreira para conseguir ser titular do Vasco, e apesar disso segue sendo convocado pela seleção uruguaia, provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Então é uma análise meio complicada a ser feita. Eu gosto do Puma, mas se ele não abaixar esse salário dele, não faz o menor sentido mantê-lo. Faz sentido buscar um reserva que tenha mais a ver com a realidade financeira do Vasco. Ou então, não sei, pensar no Puma como um titular para a próxima temporada, tentar vê-lo mais vezes como ponta, como volante, seja como for. O fato é que, como reserva, não faz o menor sentido esse salário que ele recebe. Gabriel Suárez é um garoto da base, eu não tenho nem como comentar sobre ele, porque sequer entrou em campo, mas fez parte do elenco principal, né, durante grande parte da temporada. A mesma coisa para o Bruno André, e já me antecipo aqui também, a mesma coisa para o Breno Vereza, para o pequeno Alisson, de 18 anos, para o Wallace Fernandes, que até fez gol no profissional, mas que, cara, não tem como fazer avaliação nenhuma sobre ele, porque não teve tempo de jogo suficiente. A mesma coisa para o Léo Araújo também, e para o Riquelme Avelar, que até chegou a ser relacionado para partidas pelo profissional, mas que sequer entrou em campo. Aí a gente pode falar um pouco do Lucas Freitas, né? Com 24 anos, chegou para ser um reserva e acabou virando solução no primeiro turno, porque o Maurício Lemos, que a gente vai chegar lá depois, não performou. Cara, o Lucas Freitas eu não acho ele de todo mal. Inclusive eu cheguei a fazer um texto no meio do ano falando que muito do que acontecia de bom no Vasco naquele momento era por conta do Lucas Freitas. Antes da janela do meio do ano, quando vieram Carlos Cuesta e Robert Renan, o Freitas era o grande zagueiro do Vasco no ano, o que é uma régua baixíssima, porque a competição dele era João Vitor, Lucas Oliveira, talvez o Luiz Gustavo, enfim, Lincoln e outros ali que entraram em campo no decorrer da temporada. Portanto, é uma régua baixa? É, mas ele era o grande zagueiro do Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e no primeiro turno da temporada. Então, não acho um jogador de todo mal. Para reserva, acho que não tem problema. O negócio é se ele precisar ser acionado como titular e se ele tiver minutagem constante. Ele é aquele cara para ser acionado uma vez ou outra, e aí, cara, ele tem algumas pataquadas para chamar de suas, né? Eu não vou esquecer nunca do gol que ele entregou contra o Flamengo na partida de ida da semifinal do Carioca. Não tem como evitar. Então, assim, não tem jeito. Ele tá marcado. Mas eu não acho um jogador de todo mal, não tem um salário grande, então acho que não tem nenhum problema em mantê-lo. Porém, o ideal seria, claro, negociá-lo e trazer outro para o lugar. Mas é uma realidade que eu acho distante, então, partindo disso, acho que é melhor realmente o Lucas Freitas ficar por aí também. Aí a gente chega no Paulinho, lateral direito, né? Paulinho Babilônia, que praticamente também não entrou em campo na temporada, porém eu acho que o que vale analisar em relação ao Paulinho é a postura dele fora do campo, né? Ele chegou a quase ser negociado para o Atlético Mineiro no meio do ano, o Vasco foi, sabotou a negociação, aí o Paulinho chegou a quase ser negociado com Volta Redonda, chegou a treinar com Volta Redonda, fez 2 sessões de treino, o Vasco mais uma vez sabotou a negociação e o moleque tá lá encostado no elenco. Então, só apontar a injustiça que foi feita, porque o garoto sequer teve a oportunidade de atuar na temporada por decisões do próprio Vasco. Não duvido nada que daqui a pouco ele seja negociado por preço de banana e consiga performar bom futebol, porque o Paulinho tem qualidade comprovada. Inclusive, o primeiro gol do Vasco na temporada, que foi contra, salvo engano, o Bangu, não, foi contra o Nova Iguaçu, aliás, foi marcado pelo Paulinho, o empate por 1-1 em São Januário. Então, é um jogador, no mínimo, que tem alguma coisa para trazer para o jogo. Não é um jogador completamente inútil, mas que, por decisões do Vasco, sequer foi utilizado aí na temporada. Robert Renan chegou no meio do ano, a amostragem ainda pequena, não bateu nem os 20 jogos pelo Vasco, mas, rapidamente, para mim, mostrou que a gente estava perdendo muito tempo com o João Vitor. Muito tempo. João Vitor que veio com uma cifra inexplicável, quase 40 milhões de reais gastos nele. A gente estava esperando que fosse dar aquele salto ali de consistência. O Renan veio e mostrou que o João Vitor não é porcaria nenhuma, e sim, esse tipo de jogador, a gente pode dizer que eleva a qualidade do elenco. É um jogador de, seleção brasileira, já esteve na seleção, tem uma rodagem muito grande, apesar de ser muito novo, tem 22 anos, mas ele já passou pelo Corinthians, pelo Inter e pelo Zenit, mais recentemente. Então é um cara para ficar muito tempo no Vasco. Tem um salário que não é baixo, mas eu acho que vale a pena você fazer um sacrifício para tê-lo, até por um outro aspecto. Robert Renan é vascaíno. Tem vários vídeos dele quando muito novo, com a camisa do Vasco, o pai dele, né,
que filmava ele ali com a camisa do Vasco para ver se conseguia uma chance no próprio Vasco, acabou não acontecendo dessa forma, mas aí, depois de muitos anos, ele chega ao Vasco, é um cara que vale a pena ter, e a avaliação ela muda muito, pode ser que o Robert faça uma péssima temporada no ano que vem, e aí eu venho aqui e diga que tem que negociar, mas de momento eu acho que é um jogador que vale a pena ter, e para mim é franco titular, dificilmente essa realidade se modifica. Aí, falar um pouco sobre o Riquelme, que assim como outros que eu citei aqui, praticamente não entrou em campo na temporada. Lateral esquerdo, cria da base, passou um tempo pelo Sport, voltou e treinou com um profissional, mas sequer foi relacionado durante a grande parte do tempo. O Riquelme ele tem um sério problema físico, né? Tem 23 anos de idade, não é nenhum garoto, portanto eu não vejo mais, é uma margem muito grande de evolução. A gente ouve falar do Riquelme desde 2019 praticamente, né? 2021 pela Série B, ele foi muito acionado pelos técnicos que passaram, até pelo Diniz, inclusive, 22 idem, e aí parece que de 23 para cá a carreira dele desandou completamente. Então, é um garoto que eu não vejo muito futuro no Vasco. Pode ser que fora do Vasco dê certo, mas no Vasco eu não vejo esse futuro acontecendo, até porque na fila para a posição dele ele tá muito atrás, né? Porque vem o Piton, vem o Vitor Luiz, vem o Leandrinho, e acho que depois desses todos vem o Riquelme. Portanto, assim, tem que acontecer uma catástrofe pro Riquelme entrar em campo, e aí eu acho que realmente é de pensar em negociar. Bom, Lucas Oliveira, zagueiro de 29 anos, tem poucos jogadores nesse elenco que me irritam mais que o Lucas Oliveira. Jogador, cara, limitado em todas as fases possíveis do campo. Defensivamente, no que tange a gestual técnico, né, tempo de bola e tal, péssimo. Fisicamente, péssimo. Eu nunca vi zagueiro ser franzino, nunca vi zagueiro ser magro. Nunca entendi realmente assim, o critério por trás da contratação do Lucas Oliveira. É um jogador que foi mal no Cruzeiro, é um jogador que foi mal no Real Valladolid, é um jogador que foi mal no Kyoto Sangá. Para mim, a única explicação para o Lucas Oliveira estar no Vasco é ele ter feito base no Tigres do Brasil quando o Pedrinho e o Felipe eram técnico e auxiliar lá. É a única explicação possível, porque, cara, a nível de carreira não faz o menor sentido e a nível de contribuição também não faz o menor sentido. Eu não duvido que ele se perpetue no Vasco, que ele fique para a próxima temporada, porque é o que esse departamento de futebol dá a entender, mas para mim não faz o menor sentido um jogador que não se explica em campo. A mesma coisa o Maurício Lemos, porque, cara, sequer entrou em campo, né? Mas quando entrou, para mim atrapalhou. Foi contra o Melgar lá no Peru. Para mim é um jogador que não faz o menor sentido, recebe muito salário. É outro que para mim seria negociado. Não se explica em campo, não faz o menor sentido ele estar no Vasco da Gama. A gente chega no Lucas Piton, que é um caso de amor e ódio, né? A torcida, uma grande parte, blinda o Piton a todo custo, outra parte não quer o Piton nem pintado de ouro. Assim, a verdade é que o Piton, para mim, não faz o menor sentido ser tratado como negociável. É um jogador que entrega muita contribuição em gol, é o grande assistente do Vasco nos últimos 3 anos, apesar de que nesse ano foi ultrapassado pelo Paulo Henrique no Brasileirão especificamente, mas na temporada o Piton ainda é o garçom máximo, né? E eu acho que apesar dos erros defensivos, o que ele entrega ofensivamente justifica ele em campo. Acho que são poucos os laterais hoje aqui no Brasil que sejam equilibrados, o que é o caso do Paulo Henrique, que a gente vai chegar daqui a pouco, né? Mas acho que, de fato, não teria por que negociá-lo, a não ser que viesse uma oportunidade de mercado muito melhor do que ele. É um jogador que tem potencial de ser nível seleção também, é muito novo, tem 25 anos, para a qualidade que ele já tem, né? Então, acho que não tem o menor sentido em negociar. E outro aspecto importante é o jogador confiável, né? Se lesiona muito pouco, costuma estar muito disponível para a temporada. Inclusive, raramente acontece, mas acontece agora, para a semifinal da Copa do Brasil, né? Então, enfim, é um caso raro dele estar lesionado, então é um cara que, por esses motivos todos, eu perpetuaria aí no time, sim. O Paulo Henrique, que eu acabei de mencionar aqui, é um raro caso de lateral equilibrado, né? Ele defensivamente é muito bom, ofensivamente também é muito bom. É um jogador que, pra mim, também não tenho o que comentar muito aqui, né, cara? Acho que é autoexplicativo, a temporada que o Paulo Henrique fez é absurda. Ele esteve na seleção brasileira não por acaso, é o assistente do Vasco no Brasileirão. Ele fez a temporada mais artilheira da vida dele agora, salvo engano, com 5 gols também, e ainda pode fazer mais aí na Copa do Brasil, né? Vamos ver. Então, não tem muito o que falar, cara. Acho que só maluco não renovaria com o Paulo Henrique, não manteria ele aí. E eu acho que poucos times no Brasil não teriam o Paulo Henrique como titular absoluto. Pouquíssimos casos mesmo. Então, a gente tem um grande jogador nas nossas mãos. E para fechar o setor defensivo, o Carlos Cuesta, que assim como o Renan chegou no meio da temporada, a amostragem ainda é pequena, não chegou nem aos 20 jogos, mas também, assim como o Renan, mostrou que a gente estava perdendo muito tempo. O jogadoraço, jogador de seleção colombiana, deve estar na Copa do Mundo, é titular da seleção colombiana, inclusive, e se mostra muito afim de ficar no Vasco. A entrevista que ele deu recentemente pro Globo Esporte mostra isso. Cara, fisicamente é diferente pra caramba. É um jogador que eu não vi há muito tempo no Vasco, de ter qualidade técnica e física, e também um espírito de liderança. E o principal, cara, ele resolveu problemas muito rápido. O segundo jogo dele pelo Vasco, ele faz um gol. Se vocês lembram bem, que foi contra o Ceará, esse empate em São Januário, que
enfim, foi um tropeço, mas que não fosse pelo Cuesta seria ainda pior, né? Então, é um jogador que para mim tem tudo para se perpetuar muito tempo no Vasco. Tomara que a diretoria opte por mantê-lo aí, pelo menos para a próxima temporada. Vamos ver. Meio campo agora, aí já vou logo tirar aqui aqueles que não tem como analisar. É o caso do Guilherme Estrela, que praticamente não atuou nessa temporada. O caso do Ramon Henrique, garoto da base, 18 anos, também acho que não tem nem por que falar dele. O Euder, com 20 anos, que foi relacionado para algumas partidas, mas também que não teve quase oportunidade nenhuma. E o Zucarello também, que da mesma forma também não teve quase oportunidade nenhuma. Apesar de que ele foi titular contra o Flamengo na semifinal do Carioca, quando era o Carille ainda, né? Mas não teve oportunidade na temporada como um todo, então seria até injusto avaliar o garoto, apenas 19 anos. No todo, eu acho que se fosse pegar os jogos que ele fez no Carioca, são mais prós do que contras, mas de fato não tem como fazer uma análise muito profunda. Aí começando aqui pelo Thiago Mendes, né, que chegou no meio da temporada. O Thiago Mendes, ele praticamente não entrou em campo, ele não chegou nem aos 10 jogos pelo Vasco ainda, pra você ter uma noção. Então é um cara que ainda tem muito para poder mostrar. São 33 anos de idade, a impressão que fica é de um cara que chegou muito atrás dos outros a nível físico, que precisou passar por uma reabilitação muito grande, isso custou muito ao Vasco na temporada, a nível técnico, né? Mas podemos vê-lo, quem sabe, contribuindo mais. Então é uma análise que fica em aberto. Eu manteria o Thiago Mendes, já que ele tem contrato até o ano que vem. Acho que dificilmente conseguiria um bom acordo pela negociação dele, então eu manteria, até porque eu acho que vai ser utilizado agora na Copa do Brasil, então, enfim, podemos ver, quem sabe, um cara mais decisivo em campo. Eu acho, inclusive, que no atual time titular, o Thiago Mendes faz parte dessa equipe. Dificilmente algum outro volante que eu vou citar aqui tiraria a vaga nesse momento dele no time titular. Aí a gente fala do Jair. O Jair é um caso de cara que tem um impacto muito silencioso, né? A gente, por exemplo, tá falando agora de semifinal da Copa do Brasil por causa do Jair, porque o gol no jogo de ida foi marcado por ele. Muita gente nem lembra disso. O empate contra o Botafogo em São Januário, o gol do Vasco é marcado pelo Jair. Então, assim, ele tem seus impactos. Em 23, eu lembro muito bem que ele foi, inclusive, o terceiro artilheiro da equipe na temporada sendo volante, e muita gente não via coisas boas no Jair. Em 24 foi uma temporada mais abaixo mesmo, até pela lesão que ele sofreu. E em 25, eu acho que ele teve contribuições positivas sim. O que mais me frustra no Jair é o que, por exemplo, eu falei em positivo em relação ao Piton. O Piton é um cara de confiança porque tá sempre em campo. O Jair não. O Jair lesiona muito. Às vezes lesões pequenas, às vezes lesões grandes, como é o caso dessa aí que ele tá passando nesse momento. Então, esse que é o grande problema, que é uma coisa que nem é do controle dele, vamos colocar assim. Porque com a bola no pé, jogando futebol, o Jair é um volantaço. Joga muita bola, ajuda muito o Vasco. A nível de futebolístico, eu perpetuaria o Jair. O que me incomoda é o salário dele, né? Só R$900 mil por mês. Então é uma avaliação para ser feita ao final da temporada, eu acho, né? Acho que é injusto falar sobre isso agora, porque a gente estaria falando de um fim de ciclo aqui. Eu acho que ainda temos coisas para acontecer para definir de fato se não vale a pena apostar no Jair. Vamos ver como é que os concorrentes de vaga dele se saem. Aí a gente chega no Tietê, chegou no início da temporada, tem contrato até o fim do ano que vem. O Tietê, eu cheguei a mencionar lá no Twitter, cara. É difícil você encontrar derrotas do Vasco que não passem pela atuação do Tietê, pela displicência dele na fase defensiva. Eu nunca vi um volante mais displicente defendendo do que o Tietê vestindo a camisa do Vasco. É muito complicado. Por um outro lado, ofensivamente, quando ele está bem, ele entrega muito. Agora, quando ele está mal, meu amigo, ele sabota o time. Então, esse que é o grande problema. A gente fala de 3 versões diferentes do Tietê. É o Tietê defensivamente, que para mim é nulo. É o Tietê quando quer jogar bola ofensivamente, que agrega muito. E o Tietê quando não quer jogar bola ofensivamente, que sabota o time. Então, eu acho que se a gente pega um balanço aqui, são 3 versões, 2 ruins e uma boa, o Tietê pra mim não faz o menor sentido. Mas eu acho difícil que ele saia desse time porque, cara, é difícil você encontrar um jogador tecnicamente capaz como o Tietê no futebol brasileiro pelo que ele recebe a nível de salário e da forma como ele veio, né, a custo zero, enfim. Então, eu espero que ele não se perpetue, eu espero que o Vasco contrate gente pro lugar dele, mas dificilmente eu acho que o Tietê vai sair desse time. O jogador é de confiança do Fernando Diniz, então é uma realidade, eu acho que é mais fácil de aceitar que vai ser isso daí mesmo. Aí chegamos no Cauã Barros, que eu acho que é o principal jogador dessa posição na temporada, o que é curioso, porque ele chega no meio da temporada, aliás, né? Então, assim, é o nível de escassez de qualidade nessa posição. O jogador que chega no meio da temporada rouba já esse posto de grande volante do Vasco na temporada. Para mim, é indiscutível e é preocupante, né? Mas o Barros não tem nada a ver com isso. Joga muita bola, volante completo, defensivamente é bom, ofensivamente é bom. Você conta nos dedos os jogos ruins do Barros pelo Vasco. Tudo bem, chegou no meio da temporada, beleza. Se você bota em proporção, ainda assim é muito pouco
Vamos dizer aí que de 20 jogos o Barros tem jogado 1 ou 2 mal. É essa a realidade. Um jogador indispensável que tem apenas 21 anos de idade, que é vascaíno pra caramba. Então, cara, realmente só sendo muito louco da cabeça para negociar o Barros, ou se vier uma proposta absurda aí de ir pra Europa, não sei. Enfim, a gente vê isso depois. Paulinho Paulo. É injusto falar que o Paulinho Paulo fez uma temporada ruim, porque fisicamente ele se prejudicou muito, né? Teve muita lesão. Quando ele voltou, ele praticamente não foi utilizado pelo Diniz. Aí fica o questionamento. Foi uma avaliação técnica ou foi uma preferência pelos bruxos, vamos botar assim, do Diniz? Sendo a segunda opção, aí realmente é complicado. Agora, sendo a primeira opção, significa que o Paulinho não tá bem nos treinos, e aí de fato é preocupante. Ele foi titular contra o Atlético Mineiro, no todo fez uma partida ok, fez boas tramas, mas aí como o Hugo Moura foi expulso, aí de fato ele teve que jogar por 2, então realmente é complicado fazer uma avaliação sólida sobre a temporada do Paulinho. Eu gosto do jogador, mas o contrato dele tá acabando, então assim, será que vale a pena renovar? Quanto que ele recebe de salário? Vai saber. Agora, é um cara que é vascaíno pra caramba, identificado com o grupo e tudo mais, uma gratidão muito grande pela reta final dele em 23, enfim. Sei lá, é uma avaliação densa. Eu, a princípio, manteria o Paulinho, porque é um reserva útil, no mínimo, mas tem que ver a questão salarial. Se for muito grande, aí eu acho que vale já pensar em liberar o jogador ou renovar por um tempo para negociar. Não sei. Matheus França. Esse cara, ele foi do céu ao inferno muito rápido, mas eu acho que ainda assim tá mais pro inferno do que pro céu, né? Porque ele fez 3 ou 4 partidas péssimas, aí 3 dessas foram fora de posição, então até deu uma colher de chá, e aí fez uma na posição como titular e foi péssimo. E aí contra o Atlético Mineiro, eu acho que foi dos poucos ali do Vasco, talvez o único inclusive, que teve uma boa atuação. Então eu acho que a imagem recente dele é menos pior, mas no todo ainda é um jogador que não se explica em campo. E eu espero que não entre em campo pela Copa do Brasil, porque é um jogador que para mim mais atrapalha do que ajuda. Não tem intensidade, ele tem até alguma técnica, mas a técnica sem a intensidade para mim não serve de nada. Para ficar tocando bola pro lado faz o menor sentido. Para mim, é um jogador que o Vasco pode abrir mão tranquilamente, que não vai fazer falta. Mas tem contrato até o meio do ano que vem, então acho que nem é o caso de negociar ou de rescindir. Ele vai estar nesse elenco aí, inevitavelmente, porém eu acho que, enfim, tem que fazer uma avaliação nessa intertemporada também, né? Tem que ter uma reabilitação para ele, não tem jeito. Aí a gente chega no Hugo Moura, né? É engraçado porque no final do ano passado eu fiz um vídeo falando sobre também o elenco, né? E o Hugo Moura eu coloquei como sendo um dos mais úteis do elenco. E na atual temporada, se a gente faz uma análise macro, ele continua sendo um dos mais úteis. Só que, cara, são muitos episódios verticais, sabe? Eu acho que isso pesa muito. O Hugo Moura tem 4 cartões vermelhos na temporada, são 4 oportunidades que ele sabotou o time, pô. Que ele prejudicou o time. E sem falar nas atuações tecnicamente ruins, né? E aí, não temos como deixar de fora desse debate, o Fabinho, vice-presidente da Força Jovem, falou lá no protesto que teve no CT que tinha parente de jogador passando informação negativa em relação ao Fernando Diniz para influenciador. E aí agora, depois da derrota para o Atlético Mineiro, o Fabinho foi lá, postou uma foto do Hugo Moura, falou, sempre falei, não sei o que, tal, dando a entender que esse jogador em questão, né, o parente do jogador em questão, o jogador era o Hugo Moura. Então, tendo esse aspecto em questão, não faz o menor sentido ter o Hugo Moura. Porque é um cara que, na análise futebolística, já fica mais pra contra do que pra pró. E aí, tendo esse aspecto extracampo, pô, pra mim não faz o menor sentido. Não é, cara, longe de ser indispensável. Pra mim, se for verdade essa questão, é pra negociar hoje o Hugo Moura. Não, nem relaciona pra Copa do Brasil. Negocia ele hoje pra qualquer lugar, rescinde com ele, faz o que for. Porque se o cara tá gerando esse tipo de desconforto no vestiário, é um cara que tá desagregando, não tem por que tá sequer vestindo a camisa do Vasco. Matheus Carvalho, 23 anos de idade, parece que tem 50. Tem a menor condição também de jogar pelo Vasco. Sempre que entra em campo atrapalha. É um jogador que eu já tive muita paciência. Ano passado eu falei, pô, pode evoluir. Não evoluiu. Jogador limitadíssimo tecnicamente. E aí quando você fala do Matheus Carvalho é sempre um 880 do caramba, né? Ah, você tá falando mal do garoto porque veio do Náutico. Não, você tá defendendo o garoto porque veio do Náutico. Eu quero que se exploda de onde ele veio. Ele pode ter vindo do Real Madrid ou do Náutico. Continua sendo um jogador pra mim que não faz o menor sentido. Tem que ser negociado. Tem idade para ser negociado. Não lembro se ele tá com o contrato acabando. Se tiver contrato acabando, pode deixar embora. Porque não vai conseguir encontrar um clube para negociar esse jogador de forma nenhuma. É um jogador que tem muito mais contra do que pró. Felipe Coutinho, aí eu acho que realmente é um dos poucos casos positivos da temporada. Eu acho que entre Léo Jardim, Paulo Henrique, Piton, Carlos Cuesta, Robert Renan, a gente chega no Coutinho, que seria aí o quinto, né? Ponto positivo da temporada. É chovendo molhado falar do Coutinho, né, cara? É a melhor temporada dele em muito tempo. É o líder desse elenco, pra mim é o capitão desse elenco por merecimento. E eu acho que tem muito o que falar, né, cara?
Preciso aprofundar muito aqui? Pô, a temporada do Vasco só não é tão ruim porque o Coutinho jogou o que jogou de bola. E eu acho que, assim, falar de seleção brasileira talvez tenha sido um exagero. Eu acho que ele não tá nesse nível. Mas ele é o cara do Vasco da Gama. Isso aí, eu não penso em Vasco da Gama 2026 sem o Felipe Coutinho. Então, eu acho que não preciso nem me aprofundar muito por aqui. Agora chegamos no ataque, e aí já vou de novo dispensar a galera aqui que, pô, não tem nada a ver. Então, Diego Amed, 18 anos, Pedro Augusto, 17 anos. O Diego Minetti até entrou em campo, mas, cara, amostragem irrisória, também não vou colocar aqui, 16 anos de idade. Léo Jacó, 20 anos, que foi até dispensado, inclusive. O Bruno Lopes, 18 anos. O Andrei Fernandes, que tá aqui como atacante, mas é meio campista, 17 anos. Enfim, esses caras aqui não tem nem o que falar sobre, porque, cara, não entraram em campo praticamente. O Diego Minetti acho que até entrou em campo, o Bruno Lopes também. Mas, cara, amostragem irrisória, tá? Então vou dispensá-los aqui de qualquer avaliação. São garotos da base, acho que não cabe nem a mim fazer essa avaliação tem que ser feita pela base. E no caso, como eu falei do Léo Jacó, ele já foi dispensado, ele era emprestado pelo Nova Iguaçu, o Vasco não exerceu a opção de compra. A gente inicia aqui então com o David, 30 anos de idade, é um jogador que para mim também não faz o menor sentido permanecer. Eu já fui muito defensor, ele foi o vice-artilheiro do Vasco em 2024, ele terminou o ano até em alta, porém, cara, 2025 dele não se explica, e olha que eu tô até tirando a lesão de questão, tá? Porque ele se lesionou durante a grande parte do ano, verdade seja dita, tá? Mas mesmo pelo que ele trouxe em campo depois da lesão, não faz o menor sentido. Um atacante alérgico à decisão, um cara que mais desagrega do que agrega, que mais atrapalha do que ajuda. Perdeu gols decisivos aí na reta final de Brasileiro, contra o Mirassol, também contra o Internacional também perdeu, mas foi de um outro jogo que a gente perdeu o jogo, né, no caso, eu não me lembro agora. Enfim, mais atrapalha do que ajuda, então pra mim não faz o menor sentido, até porque não é um salário baixo, então pra mim pode ir. Pablo Verratti, cara, Pablo Verratti recebe mais de R$1 milhão por mês. Vocês já pensaram nisso? 37 anos de idade, vai terminar o ano como artilheiro da equipe. E é por isso que eu acho que não tem como chegar aqui e falar que tem que dispensar o Verratti. Como é que um cara que pelo terceiro ano seguido é o artilheiro da equipe, você vai chegar e dizer que esse cara tem que ir embora? Mas eu acho que, assim, o jogo do Vasco não pode mais ser dependente do Verratti. Ele tem que ser uma arma de segundo tempo, ou o Vasco tem que pensar uma formação que atue o Verratti e mais algum atacante. O Verratti como a referência não faz o menor sentido. O Verratti não tem mobilidade, o Verratti não tem técnica, ele é o cara para empurrar a bola pro gol e fazer o pivô no máximo, então tem que ter algum atacante junto dele. Pode ser o Ryan esse cara? Por que não? Eu acho positivo que seja. Mas aí é aquilo, você vai ter que mexer todo o ecossistema da equipe para poder validar o Verratti em campo. Eu acho que esse é o debate que a gente tem que ter. Vale a pena tudo isso? Sei lá, mas enfim. Andrés Gomes chegou no meio da temporada, amostragem pequena, menos de 20 jogos. Isso tudo colocado aqui agrega, faz sentido. Só que não pode ser a solução, pelo menos no mundo ideal, tá? É um jogador que o que tem de técnica não tem de inteligência, o QI dele é baixo. Não tô chamando ele de burro, pelo amor de Deus, tá? Só que tem aquele jogador que você sabe que ele pondera o jogo, né? Que é o caso do Nuno, que a gente vai chegar lá depois. Não é o caso do Andrés. Ele transpira o jogo, corre pra caramba. Eu acho que na reta final foi indispensável, porém, não pode ser a solução, cara. No mundo ideal, tem que vir alguém pra ser a solução e o Andrés ser um cara de segundo tempo. O Ryan também, eu acho que é como assim como o Coutinho, como o Piton, como o Paulo Henrique, como o Cuesta, como o Renan e como o Léo Jardim, é uma certeza dessa equipe, cara. Não tem o que fazer. Eu não penso 2026 sem o Ryan. Se ele for vendido pra Europa, um valor alto, faz parte. Mas assim, sei lá, eu acho que até desonesto, acho que até beira a blasfêmia falar de dispensar Ryan. Não existe isso. Ryan, titularíssimo do Vasco. Se não for o Coutinho, é ele o melhor jogador do Vasco na temporada. Então, eu acho que é isso. Sei lá, não preciso nem me aprofundar muito aqui. Acho que todo mundo viu o Ryan em 2025. Não preciso falar muita coisa. Nuno Moreira, que eu acho que assim como o Ryan, como o Coutinho, como todo mundo, é certeza pro time em 2026. Apesar de que fez uma reta final de Brasileiro bem abaixo, mas eu acho que é muito mais pelo aspecto físico do que técnico, e mesmo assim entregou gols importantes. Portanto, acho que o Nuno não tem como conversar em pensar em dispensá-lo. O salário dele me parece que não é tão grande assim, pelo que ele entrega em campo, né? Enfim, é um jogador para mim que faz todo sentido permanecer para 2026. Aí a gente chega numa zona meio densa, né? A gente vai chegar aqui em jogadores que para mim beiram o desrespeito com o Vasco. O principal deles a gente já inicia aqui, que é o Jean Menezes, 32 anos. Cara, o Jean Menezes não se explica do início ao fim. Ele vai terminar a passagem dele pelo Vasco com uma assistência, eu nem lembro contra quem, em menos de 30 jogos disputados, sendo que ele tá desde o meio do ano passado.
É uma contratação que foi feita sem o menor sentido, porque se você avalia o perfil do jogador, a liga que ele estava, enfim, não faz o menor sentido. E se você avalia a passagem como um todo, não fazia o menor sentido você falar de forma positiva dele. Mesmo assim, o presidente teve a pachorra de ir, no começo da temporada, falar que o Jean Menezes é jogador de seleção. Seleção chilena que vive a sua pior safra em 20 anos. Enfim, é loucura. Eu acho que é um tapa na cara do torcedor, porque esse cara tá lá ganhando um bom dinheiro pra nem sequer fazer parte do time A do treinamento do Vasco. Então, assim, eu acho que melhor do que eu falar é o que a gente tem visto. O cara não serve nem pra compor treino. Enfim. Aí a gente fala do Adson, que tá lesionado, mas eu acho que antes da lesão mesmo já não se explicava tanto assim em campo. Vinha de uma sequência ok, ele é um jogador interessante, ele agrega tecnicamente, mas eu acho que não decide. Então acho que é aquele famoso fede não cheira, né? Então, sei lá, o salário que ele recebe não é baixo, é um jogador que foi caro pro Vasco. Vamos ver a próxima temporada, eu acho que é a última chance dele se provar realmente aqui no Vasco, mas num todo assim, não vejo nada de positivo para dizer assim, ó, o Adson precisa estar no Vasco pro próximo ano. Ele deveria ser, por exemplo, o cara que impediria o Andrés Gomes de ser titular. É o que eu falo, o Andrés Gomes ele não deveria ser a solução. O Adson deveria ser a solução. É um jogador muito mais dotado tecnicamente. Mas o Adson não dá esse salto, então é muito complicado. Aí falar do GB, acho que o GB, assim, apesar de ter tido uma amostragem relativamente baixa, acho que ele esteve em campo tempo suficiente para merecer uma avaliação. A avaliação é de um jogador que ainda tem limitações técnicas, que fisicamente ele tem algum valor ali, é muito alto, tem sua força, porém ainda precisa evoluir bastante, mas tem apenas 20 anos de idade e já teve ali 2 gols decisivos para chamar de seus. Acho loucura quem pensa em dispensar GB, em vender GB, em emprestar GB. O GB, para mim, ele está pronto para ser reserva desse time titular. Eu, por exemplo, não penso em reserva para o centroavante, porque temos o GB. Então, pensando nisso, acho que é uma avaliação positiva em cima dele. E aí o Benjamin Garré, que com seus 25 anos de idade, praticamente não entra em campo. Aí é uma análise que, para mim, passa muito pelo Fernando Diniz. O Diniz, ele já falou algumas vezes em coletiva que tem uma avaliação constante sendo feita e que se o Garré não está entrando em campo, é por conta dessa avaliação. Eu não sei o que isso significa, se o Garré está indo mal nos treinos, se o Garré fisicamente está mal, eu realmente não sei. O fato é que o Garré não vem entrando em campo, do que se viu dele em campo, não é um jogador inútil, né? O início de temporada dele foi interessante, ele chega já para disputar a semifinal do Carioca contra o Flamengo, o início de brasileiro dele também achei ok, apesar de que também tem alguns pontos baixos da passagem dele que chamam muita atenção e que não tem como ignorar. Mas acho que no todo é um jogador no mínimo útil, então eu, por exemplo, não dispensaria o Garré, até porque tem contrato com o clube, mas não ficaria chateado se ele fosse negociado, enfim, se rescindisse, seja o que for. Bom, a avaliação feita, cara, eu acho que passaram dos 30 nomes aqui, eu vou evitar até falar dos jogadores que já foram embora, que eu acho que não tem nada a ver. E termino esse vídeo por aqui, fica à vontade para fazer a sua avaliação aqui nos comentários, e sempre recomendo like, inscrição, essas bobeiras de sempre, rede social também, todas estão aqui na descrição, @analysasrvg. Tamo junto, valeu e até a próxima.